Essa é a cena mais subestimada de Matrix e ela esfrega na sua cara o resultado de cair em luxúria ou distração. Assista novamente. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Cara, conseguiu pegar tudo que rolou ali? Vamos destrinchar bem rapidinho. No início, Neo está literalmente sendo direcionado pelo Morpheus, que está falando com ele sobre o seu propósito e todas as responsabilidades que ele vai precisar assumir para ser o escolhido. E o que rola enquanto ele recebe todo esse direcionamento, essa aula, por assim dizer, é que Morpheus envia uma mulher para ver se ele realmente consegue resistir à distração, para testar se ele vai conseguir de fato se manter focado no que ele está dizendo ali, ou seja, focado no seu propósito. E a mulher acaba distraindo ele. Depois disso, o que acontece? Morpheus diz: olhe de novo. E então há uma arma apontada para o rosto dele. Luxúria, distração, falta de foco, todas essas coisas vão custar a sua vida. E o que essa cena, que até então tinha passado despercebida pela maioria das pessoas, deixa como ensinamento é algo nítido na vida real. Quantas vezes já fomos desviados do que realmente importava por causa de luxúria, desejos momentâneos ou até vícios disfarçados de prazeres inofensivos. E é isso que o inimigo, o sistema, quer que pareça, uma recompensa. E a primeira razão pela qual tantos caem nesse tipo de armadilha é a natureza viciante da distração. Assim como o Neo, que perde o foco por apenas alguns segundos, a gente também é atraído constantemente por gatilhos, imagens, vídeos, cliques, convites que ativam o nosso sistema de recompensa no nosso cérebro. A ciência chama isso de dopamina. Cada estímulo gera uma descarga que dá um prazer imediato, mas logo desaparece, deixando um grande vazio. Então buscamos a próxima dose, a próxima e assim um círculo sem fim. E a própria Bíblia, por exemplo, já citava isso. Em Provérbios 27:20 está escrito: o inferno e a perdição nunca se fartam e os olhos do homem nunca se satisfazem. Ou seja, não importa o quanto consumimos, nunca basta. E quanto mais alimentamos o vício, mais ele cresce. Eu sei que isso pode parecer óbvio para a maioria, mas o que eu quero realmente dizer aqui é que o verdadeiro inimigo é a resistência. Como o próprio Stefan Pressfield, eu não sei se assim se pronuncia o nome desse cara, mas ele também já chamava isso, que eu tô falando de resistência, impede a gente, é meio que aquela força invisível que nos impede de agir no que realmente importa, assim dizia ele. Mas também, por exemplo, a Bíblia já dizia isso, mas dava outro nome: carne. Gálatas 5:17 descreve que a carne luta contra o espírito. Sempre que sentimos o impulso de orar, estudar, trabalhar, amar de forma verdadeira, logo surge uma alternativa mais fácil e mais prazerosa. E assim, distraídos, confundimos sensações com progresso. Mas, por exemplo, a própria ciência também confirma isso, como por exemplo quando ela diz que pequenos estímulos não constroem nada duradouro. Eles só mantêm o seu cérebro ocupado enquanto a vida real passa em branco. Como por exemplo olhar para a própria mulher de vermelho. Parece inofensivo, mas basta um instante para que algo maior seja perdido. Cara, aqui está um ponto mais perigoso. Muitas pessoas lutam contra os sintomas, mas não contra a raiz. Antes de eu cortar a internet, se culpar, criar regras rígidas, mas continuam sem entender o que realmente os prende. A ciência mostra que cerca de 80% dos resultados vem de 20% das ações. E a Bíblia confirma que a raiz está no coração, por exemplo. Jesus disse: da abundância do coração fala a boca. Ou seja, não adianta apenas combater os efeitos, cara. É preciso ir até o núcleo. A pergunta que devemos fazer seria como: qual é a insegurança ou o vazio que estou tentando preencher? E depois, o que é de fato essencial para quebrar esse ciclo? Para muitos, a resposta não está em mais técnicas, mais métodos e várias outras coisas que dizem aí pela internet, por exemplo, mas em um só foco: reorientar o coração para aquilo que realmente satisfaz. Mas lembre-se que isso é um processo, não é do dia para a noite que você vai se livrar de tudo isso. Mas o que realmente importa é você manter a persistência. Cara, a cena da mulher de vermelho não é só cinema, ela é um alerta. Distrações sedutoras podem custar sua vida, seus relacionamentos, sua paz, e o que não falta é exemplos disso. A ciência mostra que isso nos prende em laços químicos no nosso cérebro, a Bíblia mostra que isso nos prende espiritualmente, mas a boa notícia é que ambos também apontam para soluções. A ciência nos diz para focar no que realmente importa, cortar o excesso e enfrentar realmente a raiz do problema. Já a Bíblia diz pra gente renovar nossa mente, fugir das tentações e alimentar o espírito em vez da carne. Então na próxima vez, cara, que algo vermelho e sedutor cruzar o seu caminho, lembre-se, pode não apenas ser um detalhe, pode ser a diferença entre a sua liberdade ou a sua escravidão. E bem, eu agradeço se você me ouviu até aqui, de verdade mesmo. Deixa seu comentário da situação que você já passou, se você se identificou com alguma coisa aqui nesse vídeo, com essa cena
de Matrix. Bem, é isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima.